Paulo Santos, vou começar por si. Que apreciação é que faz sobre esta proposta do Governo, sendo que estes instrumentos eram há muito reivindicados pelas polícias? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Começo por cumprimentar também os restantes elementos da mesa. Bem, isto é uma matéria que este diploma que foi hoje discutido no Parlamento não aborda só a questão das bodycams, sendo certo que é uma matéria que está em debate, mas o diploma legal consagra um conjunto vasto e que nos levanta algumas preocupações. Relativamente às bodycams, nós na ASP, no sindicato, estamos plenamente confortáveis, uma vez que há uns anos a esta parte temos defendido a utilização destes instrumentos, sendo certo que é importante acautelar aqui os interesses e os direitos elementares dos cidadãos, mas parece-nos que pode ser um instrumento muito importante naquilo que diz respeito à segurança das intervenções policiais, à segurança dos polícias, mas também no que diz respeito à segurança do cidadão. Por isso, desse ponto de vista, consideramos que este instrumento, se for devidamente enquadrado, se respeitar aquilo que é o Estado de Direito Democrático e se for acautelado todas as regras de direito e da liberdade e garantias do cidadão, pode aqui parecer ter uma referência muito importante naquilo que são as ocorrências policiais, naquilo que é o escrutínio da própria ocorrência e naquilo que é, muitas vezes, alguns equívocos que muita gente aponta e algumas críticas que se fazem às atuações policiais, porque não há aqui uma visibilidade e uma abordagem correta desde o seu princípio até ao fim naquilo que são as operações policiais no terreno. Por isso, desse ponto de vista, parece-nos que a questão da bodycam pode ser um instrumento útil, não só para benefício da segurança dos polícias, mas também do próprio escrutínio, da própria transparência naquilo que diz respeito às ocorrências policiais e também como salvaguarda dos interesses dos cidadãos, que muitas vezes também podem aqui ser beliscados por intervenções policiais que não são as corretas. Desse ponto de vista, na nossa perspectiva, todos saem a ganhar. Agora é importante que o diploma seja robusto na sua realização, na sua elaboração e dê resposta àquilo que é o importante, que é acautelar o interesse de todos. A Associação Socioprofissional da PSP avalia e que reflexão é que faz sobre estes perigos, como por exemplo a utilização de dados biométricos de que aqui se falou? Relativamente àquilo que já foi dito, e eu concordo e subscrevo muito daquilo que foi dito, isto trata-se de uma matéria sensível e relativamente aos dados biométricos eu penso que tem que haver aqui uma atenção das autoridades públicas para acompanhar este processo com o máximo escrutínio e com a máxima transparência. Parece-me que as bodycams é uma matéria, uma questão que é transversal e unânime naquilo que pode ser o ponto de vista positivo da sua aplicação e comecei por dizer que este diploma consagra um conjunto de outras situações que podem ser ou podem merecer uma maior atenção. Desde logo, temos que perceber esta questão das câmaras e das bodycams não como uma substituição dos efetivos policiais e daquilo que é o policiamento de proximidade e daquilo que são os agentes no terreno. Mas sim como devemos considerar as bodycams, são instrumentos que exatamente, devemos considerar as câmaras como um complemento dos polícias e poderemos também aqui aferir neste diploma alguma tentativa ou alguma tentação por parte do Governo tentar dar uma resposta de uma forma hábil à ausência de efetivos e àquilo que se perspectiva no futuro. E é isso que nós não queremos. Queremos sim que as bodycams sejam instrumentos para complementar o trabalho policial, não prescindindo daqui de uma presença policial no terreno e de um policiamento de proximidade e preventivo dentro daquilo que está estipulado no nosso modelo de policiamento. Parece-me que é importante também traduzir para o diploma toda a robustez, toda a clarificação e sanar todas as dúvidas para que depois o diploma legal também não sirva como constrangimento e bloqueios para a própria intervenção dos polícias no terreno. Se me permitem ainda dizer que esta matéria é sensível e eu comecei por dizer que mais ou menos quem não deve não teme e os polícias estão perfeitamente tranquilos daquilo que são as suas intervenções, das suas atuações policiais e desse ponto de vista estamos perfeitamente confortáveis naquilo que diz respeito às bodycams. De facto, o diploma legal que está a ser discutido, ainda está numa fase de processo legislativo, mas era importante que fosse devidamente escrutinado, que fossem envolvidas todas as entidades que têm a incumbência de se pronunciar neste tipo de matérias, desde logo a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque parece-nos que é importante que o diploma saia com
um reforço que possa permitir e facilitar a atuação policial, mas num quadro de respeito por aquilo que são os direitos das pessoas, dos cidadãos e os direitos à imagem, à preservação da imagem, etc. Parece-me que o diploma legal tem que dar resposta a estas especificidades para que não sejam um bloqueio na atuação policial e para que o escrutínio seja feito de forma clara, concisa e aquilo que são as missões policiais sejam elas colocadas cá fora de uma maneira verdadeira e não muitas vezes como se passam também com ocorrências que não correspondem a nada àquilo que se passou no terreno. Creio que esta questão das bodycams ajustava-se naquilo que são as ocorrências policiais e naquilo que são as intervenções policiais. Parece-me que era pertinente focalizar esta alteração legislativa para estes profissionais. Não me quero estar a pronunciar daquilo que é pertinência de outros conjuntos profissionais nessa matéria, mas creio que aqui era um instrumento útil para que os polícias nas ocorrências policiais pudessem ter uma maior segurança e aquilo que são as intervenções policiais fossem mais bem escrutinadas, mais clarificadas daquilo que estamos a falar. Deixe-me só dizer-lhe que é importante colocar a tónica naquilo que acabei de dizer há pouco como meios complementares e muitas vezes as câmaras municipais em algumas cidades, pelo facto de existirem câmaras de videovigilância nas artérias, não deve ser algo que substitui aquilo que é a presença policial. Nós não nos podemos esquecer qual é o modelo de policiamento que temos em Portugal, qual é o modelo de policiamento preventivo. E o policiamento de proximidade também é de uma importância extrema e não queremos que este diploma sirva para haver aqui uma substituição de efetivos policiais por outro tipo de equipamentos que devem ser complementares e não algo que substitua aquilo que são os polícias no terreno e que essas interações policiais com as populações são importantes desse ponto de vista. Permita-me só dizer uma coisa também, que tem a ver com aquilo que muitas vezes se passa, que se ouve na comunicação social, que é uma dúvida perante os polícias, perante os profissionais das forças de segurança, sendo alguém que esteja fora da sociedade e fora do Estado de Direito Democrático. Os polícias desempenham uma missão muito complexa, muito exigente, em quadros muitas vezes muito difíceis e é nessa perspectiva de dar cumprimento à paz pública, àquilo que é a defesa da democracia, dos direitos das pessoas, que as atuações policiais se baseiam. Não digo com isto, nem pretendo esconder eventuais situações que ocorram menos bem, apesar da complexidade e da exigência do serviço cada vez mais poder colocar em cima da mesa situações mais desconformes, mas era importante que esta análise das bodycams fosse analisada numa defesa daquilo que são as intervenções policiais, mas também nos direitos dos cidadãos. Não devemos continuar a ter uma perspectiva que os polícias no terreno são alguém que estão contra a sociedade. Portanto, a sua preocupação no fundo é que estes instrumentos sirvam são as suas missões no quadro legal e no quadro do Estado de Direito. Creio que não me estava a ouvir, mas estava a tentar perguntar-lhe, segundo percebi, a vossa preocupação é também que estes meios não possam servir como argumento para diminuir o número de polícias, é isso? Receamos que possa haver aqui uma probabilidade disso acontecer, tendo em conta aquilo que é a perspectiva que temos do reforço de meios humanos e tendo em conta que é aquilo que se perspectiva em termos de saídas e de incumprimentos de pré-aposentação e queremos que esta abordagem seja feita única e exclusivamente numa perspectiva de acautelar aquilo que pretende acautelar e não substituir outros diplomas legais que muitas vezes os governos nos habituaram a fazer.